Olá, tudo bem? Meu nome é Uli Soares e nós vamos trabalhar com você agora a nossa era napoleônica, tá certo? Encerrada a Revolução Francesa, o que vai acontecer? O nosso Napoleão vem representando uma camada chamada burguesia, portanto, Napoleão vai refletir também os ideais burgueses, tá? E vai passar a ser o cara que vai governar a França. Olha aqui, ó, vai governar a França de 1799 até o aninho de 1815. Então, até o aninho de 1815, nós temos aqui a presença daquilo que seriam os grandes ideais burgueses, tá? Detalhe que nós vamos encontrar, portanto, funciona assim, olha só. Dentro do nosso a fase da era napoleônica, nós podemos dividir em duas fases. A primeira fase é a fase do consulado, onde nesse consulado o que vai acontecer? Nós temos ao mesmo tempo, olha aqui, ó, são 3 cônsules, tá? 3 cônsules, a figura do Napoleão Bonaparte, o Roger Duc e o Abate Sieyes. Então são 3 rapazizinhos que vão governar a França e o nosso Napoleão ainda teria o título de primeiro cônsul, tá? Detalhe interessante, nesse momento dentro da nossa política externa francesa, Napoleão ficou famoso pela derrota da segunda coligação. Lembrando a você que a segunda coligação também tem aqui a presença de quem? Da nossa Inglaterra. A Inglaterra que é a grande inimiga que ele tem nesse momento, tá? Situação que nós encontramos, conseguiu aprovar a Constituição de 1799. Essa Constituição de 1799, olha só, foi aprovada em plebiscito e agora nós trazemos de volta o voto universal. Quer dizer, abandonamos o voto censitário, que era o voto baseado na riqueza, e nós partimos para um voto universal. Então isso acaba dando para o Napoleão uma certa popularidade, tá? Acrescentamos a isso, olha só, a famosa concordata que ele fez com a igreja. Concordata é um acordo. Concordata é um acordo, tá? Ele chamou a igreja para um acordo e desse acordo o que aconteceu? Os membros da igreja, olha aqui, ó, praticamente foram considerados o quê? Um funcionário público. Ou seja, os nossos membros da igreja são pagos pelo Estado. Aí você vai dizer, qual é a vantagem da igreja? Ela vai simplesmente diminuir o seu custo para manter o clero francês. O clero francês é a responsabilidade de quem? Daquilo que seria o nosso Napoleão, tá? Detalhe interessante que nós vamos encontrar, esse acordo que foi feito. Repare, a Inglaterra é a pedra no sapato, tá aqui a Inglaterra, tá? Aí o que ele faz? Chamou a Inglaterra para um acordo em 1802. Esse acordo com a Inglaterra representa o fim dos conflitos externos franceses. Então, teoricamente, o que vai acontecer? A França não tem mais nenhum conflito externo a resolver. Os conflitos internos também acabaram porque eu trouxe uma estabilidade política. Então, significa dizer que a França pode começar a apresentar o quê? Um crescimento econômico, tá? Então, o nosso Napoleãozinho, nesse momento, vai proceder a quê? A criação de um banco, o famoso Banco da França, cumprindo então os ideais burgueses, ou seja, a burguesia tem como emprestar um dinheiro via o quê? Via um banco francês, tá? E criamos uma sociedade nacional para o fomento à indústria, ou seja, a nossa Françazinha pode começar a pensar já naquilo que seria futuramente o quê? Uma revolução industrial. Revolução industrial é esse que chegará na França por volta de 1834. Mas as primeiras bases começaram a ser implantadas dentro desse contexto, tá? O nosso Napoleãozinho ainda, olha só, começou a fazer uma série de obras públicas. Repare que as obras públicas, como por exemplo estradas, olha só, construção de pontes sobre o Rio Sena, drenagem de pântanos, isso tudo gera emprego, cara. Isso tudo gera emprego. Então a quantidade de empregos geradas na França vai aumentando cada vez mais. E à medida que você vai gerando esses empregos, isso vai gerando o quê? Uma popularidade cada vez maior do Napoleãozinho, tá? Em função disso, o que acontece? O Napoleão acaba realizando aí a sua maior obra, tá? O famoso Código Civil Napoleônico, que vai colocar em evidência, olha aqui, ó, os ideais burgueses. Portanto, não se esqueça, se tem ideais burgueses, nós vamos garantir o direito à propriedade, tá? Dentro dessa estrutura, olha só, a propriedade privada foi garantida. Opa! Afinal de contas, tem a presença de quem? Da burguesia, tá? Encontramos ainda a igualdade de todos perante a lei. Napoleão, então, criou a máxima de que um governo deve ser constitucional. Inclusive, é base para uma série de constituições no mundo, esse Código Civil Napoleônico, principalmente aqui na nossa região da América, tá? Ao mesmo tempo, nós teríamos o quê? O nosso Napoleãozinho proibiu 2 coisas. Muitos dizem que talvez esse teria sido aqui o erro do Napoleão, por proibir greves e proibir organização sindical.
Ou seja, as ideias liberais napoleônicas teriam, portanto, duas restrições que as pessoas fazem: a proibição da greve e a proibição da organização sindical. Todavia, não se esqueça que o movimento dele tem o financiamento da burguesia. A burguesia gostou da ideia ou não? A burguesia falou: opa, Napoleão, cara joia, proibindo greve, proibindo organização sindical, favorece o quê? A burguesia industrial que está se formando. Claro, então dentro dessa estrutura, para os burgueses, Napoleão não foi ruim, tá certo? Ao mesmo tempo, quando isso aqui cai na prova, cara, isso aqui é um tiro no pé, ó. Ele mantém a reforma agrária. Essa é a expressão que eles utilizam para você. Ele mantém a reforma agrária. Aonde? Nas terras dos nobres emigrados. Então os nobres emigraram, lembra que lá na convenção, no outro vídeo que eu falei para vocês, lá na convenção, quando os nobres fugiram, as terras ficaram e nós fizemos uma reforma agrária. Agora perguntaram para Napoleão: Napoleão, você vai fazer o que com essas terras? Ele disse: eu vou manter a reforma agrária. Então a reforma agrária foi mantida. Observe que ninguém está mexendo com o quê? Com a burguesia. Tá? Ao mesmo tempo, em 1802, olha só que lindinho, o Napoleão conseguiu simplesmente transformar o seu cargo de cônsul em vitalício. Significa dizer que ele está feliz ou não? O cara está rindo até de fratura exposta, tá? Em função disso, o que vai acontecer? Ele consegue organizar em 1804 um plebiscito. E desse plebiscito, olha só, ele vai conseguir transformar o consulado em império. Aqui então começa o famoso Império Napoleônico. Fechou? Então essa estrutura que você tem dentro de Napoleão Bonaparte. Então o seu governo é dividido em duas partes. Fechou? A primeira parte é o cônsul, a segunda parte é aquilo que seria o quê? O nosso chamado império, que ficará para um próximo vídeo nosso. Perfeito? Gostou? Curte aí, se inscreve no canal e compartilha. Um grande abraço, até a próxima.